Olá, tudo bem com você? Já vimos várias videoaulas interessantes nessa nossa unidade 5, perfeito? E um assunto muito importante chama-se orientação a objetos. Por que eu resolvi colocar esse assunto aqui nessa unidade final do nosso curso de algoritmos e programação? Porque a partir desse ponto adiante você vai precisar buscar uma filosofia de desenvolver código de uma forma mais inteligente, mais fácil. Não que o que a gente esteja fazendo não está certo, tá? Tá certo sim, tá correto, tá bonitinho. Só que a gente vai começar a fazer aplicações para o mundo real. E na hora que a gente começa a fazer aplicações para o mundo real, a gente tem que identificar como o mundo real funciona. E aí você vai perceber o seguinte, que o mundo real ele é composto por objetos. Então nada mais natural do que na hora que você for fazer código, você fazer código pensando nesses objetos. Aí você pensa em fazer código usando a filosofia de orientação a objetos. Mas aí você me pergunta, professor Sampaio, o que vem a ser orientação a objeto? Se você der uma olhadinha aí no slide, nós temos uma Ferrari azul. Aí, uma boa pedida, né? Uma Ferrari azul, uma cor diferente, né? Mas num carro bem interessante. Então você vai perceber que o objeto é uma abstração. É alguma coisa que faz sentido do domínio da aplicação, facilita a sua compreensão. Estou desenvolvendo um sistema, por exemplo, de revenda de veículos. Aí eu vou definir lá veículos, tipos de veículos, só revende carro, revende moto, revende caminhão, enfim. Então, e oferece base real para eu implementar esses meus conceitos. E quando eu falo orientação a objeto, você pode dar uma olhadinha aí no slide, tem dois conceitos extremamente importantes, que são os atributos e os métodos. Então, todo objeto que eu crio, ele tem atributos, por exemplo, aquela Ferrari azul, quais são os atributos que eles vão ter? Você pode dar uma olhadinha aí no slide, ele vai ter esses atributos aqui. Motor, qual é o motor do carro, qual é a cor, no caso azul, potência, fabricante no caso, Ferrari, olha o cavalinho aqui dela. E quais são os métodos? O que é que eu faço com esse objeto Ferrari? Eu posso acelerar, eu posso retroceder, eu posso parar, eu posso abastecer. Então veja, os atributos são definidos através de substantivos e os métodos são definidos através de verbos. E um objeto é representado por um conjunto de atributos, também conhecido como propriedades, e por um conjunto de métodos, também conhecidos como o comportamento daquele dado objeto. Então, veja, quando você começar a desenvolver sistemas para o mundo real, já tendo essa bagagem que você aprendeu aqui, tendo feito mais de 50 classes Java, mais de 50 códigos em Java, você já tem expertise para isso, basta se especializar na tecnologia, que eu vou falar mais adiante numa próxima videoaula, você vai começar a programar, por exemplo, orientado a objetos. Então, identifica qual é o problema, busca a solução através de algoritmos, codifica com esse pensamento. Vem cá, quais são os objetos que fazem parte desse sistema? Como eles se relacionam? Quais são as classes que eu tenho que criar? E o que vem a ser classe? Como você pode ver aí no slide, a classe, na verdade, é um molde que define um grupo de objetos que surge a partir daquele molde. Então, veja, na hora que eu penso num carro, faço um molde daquele carro, geralmente em argila é feito um molde no carro, e a partir daquele molde, são feitos vários estudos, e a partir dali é uma matriz, ou seja, uma classe, que a partir dali são gerados vários objetos, vários carros produzidos, cada um com um chassi específico. Ok? Então esse é o conceito bem superficial de orientação a objetos. No curso que eu tenho da carreira Java para Web, o assunto de orientação a objetos, só para você ter ideia, são 2 unidades completas, bem aprofundadas, só para estudar a orientação a objetos. Então eu fiz essa vídeo aqui rápido, só para você ter ideia do conceito do que seriam objetos. E como é que a gente pensaria no mundo prático, nos problemas práticos, em trabalhar com objetos? São os assuntos dos 2 exercícios que nós vamos fazer agora. Vem comigo, vamos fazê-los. Então imagine a seguinte situação. As classes, quais classes o meu programa, digamos, de imposto de renda teria? Olha só que interessante. Vamos abrir lá nosso programa IRPF. Tá perfeito, tá bonitinho o nosso programa, funciona, tá? Só que se quisesse pensar de uma forma mais completa, você acha que um programa de IRPF para o público externo, para o contribuinte, vai ser assim? Quer dizer, na hora que ele for trabalhar, vão ter apenas essas informações organizadas dessa forma? Não.
Na hora que você for realmente desenvolver esse sistema com toda a completude que ele exige, você provavelmente vai começar a organizar teu sistema pensando nas classes que estão envolvidas aqui no IRPF. Por exemplo, quando você fala IRPF, você está falando imposto de renda pessoa física. Perfeito? Se você está falando de imposto de renda pessoa física, você está falando de contribuintes. Se você está falando de contribuintes e está falando de declaração de imposto de renda, você também está falando de rendimentos. Se você está falando de rendimentos, você começa a ter vários tipos de rendimentos. Rendimentos que são isentos, rendimentos que não são isentos, que são taxados. Se você está falando de contribuinte de imposto de renda, tem situações que o contribuinte pode estar quite, tem situações que o contribuinte pode estar na malha. Percebe a quantidade de situações, a quantidade de classes que eu vou ter aqui quando eu começar a pensar numa solução completa realmente para imposto de renda? Bem, seja bem-vindo ao mundo de orientação a objeto. Pensar orientado a objeto e programar, desenvolver código pensado em orientado a objeto é pensar assim e organizar teu código dessa forma. Perfeito? No final dessa nossa unidade 5, eu vou falar do sistema que a gente desenvolve nessa carreira Java para web, que eu comentei anteriormente, e como esses códigos, essas classes se relacionam, vou mostrar as telas, enfim. Segura um pouquinho, que eu vou te explicar isso já com mais detalhes. Perfeito? Então, feito o exercício 1. É só teoria, tá? Não tem código aqui. Exercício 2. Para criar um sistema de informação que gerencia o aluguel de uma frota de carros, quais são as classes necessárias? Então, tu vais ter, digamos, imagine que seja um aplicativo para celular. Então, a primeira coisa, tu vai ter uma classe que vai ser o teu app, que vai estar disponível lá para o usuário fazer download e usar. Essa classe app vai fazer acesso a uma classe carros. Provavelmente aqui eu vou ter uma classe aluguel. Aluguel que relaciona carros e relaciona clientes. Então, aqui no caso, eu vou apagar aqui. Então aqui vou ter carros, clientes, aluguel. Ou seja, o cliente aluga um carro. Perfeito? Então aqui eu estou dando um exemplo rápido e simplificado de classes envolvidas no sistema de gerenciamento, de aluguel de uma frota de carros. Claro, isso aqui pensando de uma forma bem superficial. Agora, um projetista de software, um analista de sistema, um cara que codifica, que seja bem versado no mundo de orientação a objeto, ele consegue levantar o que nós chamamos de requisitos, isso aqui a gente chama de requisitos. Ele consegue levantar os requisitos de um sistema. E ao levantar os requisitos de um sistema, ele consegue identificar quais são as classes que nós vamos precisar. Ao definir as classes que nós vamos precisar, ele consegue passar isso para o desenvolvedor de código, ou ele mesmo desenvolve, desenvolvedor de código, o que é que tem que ser escrito, qual é o código Java, ou quais instruções Java ele vai ter que escrever. Perfeito? Deu para entender esse conceito? Espero que tenha ficado claro, você tenha gostado desse assunto. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.